Graça e paz, amados. Demorei, mas estou aqui gravando os vídeos, as aulas. Peço perdão aos irmãos pela demora, já ter gravado, na verdade. E sempre uma coisa ou outra acaba ficando e eu não gravei. Mas quero ver se entre esse final de semana e semana que vem eu consigo colocar em ordem os vídeos. Se não todos, mas pelo menos a maioria. Amém? Tem alguns irmãos que não têm conseguido assistir o estudo bíblico presencial, a gente entende, a gente sabe. Vieram conversar comigo, me explicaram, não tem como mesmo nós estarmos indo. Então eu vou estar voltando a gravar as aulas para vocês, amém? E eu creio que vai ser bênção, vai ajudar, vai abençoar grandemente a vida dos irmãos. A lição de número 1, nós vamos ver sobre a autoridade da Bíblia. Nosso texto áureo encontra-se no livro de Salmos, número 119, 1. Ele fala que bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. O que são bem-aventurados? São abençoados, felizes. E a nossa verdade prática, a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Ou seja, não temos outra regra. A Bíblia Sagrada é a autoridade final. Nessa lição também, nós vamos ver um pouquinho das maneiras como Deus se manifesta, ou como Deus se manifesta para nós, seres humanos, como Deus fala conosco. E uma das maneiras de mais fácil entendimento é através da Bíblia Sagrada. Ele também se manifesta através da natureza, que é a sua criação, e também se manifesta de maneira pessoal, como aconteceu com Moisés, com Abraão, com alguns até mesmo da nossa época. Mas é um pouco mais difícil Deus hoje aparecer dessa maneira, né? Então, a maneira mais fácil hoje nós conhecermos a Deus é através das Sagradas Escrituras. Amém? A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Salmos 119, de 1 a 8. Fala, bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Olha o que o salmista está falando. Que lindo, né? Tomara que os meus caminhos possam ser dirigidos de maneira a eu observar os seus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos. Observarei os teus estatutos. Não me desampares totalmente. Amém? Então, essa é a palavra do Senhor aqui para essa lição de hoje. Amém? Onde o salmista fala que felizes, bem-aventurados são aqueles que trilham os caminhos retos. E ele fala mais, né? Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os seus mandamentos. Eu diria mais, tomara que eu esteja caminhando sempre nos caminhos do Senhor e guardando aquilo que Ele tem nos ensinado. Amém? A nossa introdução fala que a autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor. E quem é o autor da Bíblia? Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo, e não de homens. Deste modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nesta lição, veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e a mensagem revelada na palavra de Deus. Amém? Então, aqui está falando que a Bíblia é a autoridade máxima. E a Bíblia é o quê? A Bíblia é a palavra de Deus. As pessoas dizem, a Bíblia contém. A Bíblia contém, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? A origem da Bíblia e a revelação divina. A origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas o próprio Deus. 2 Pedro 1, 20 e 21. Paulo corrobora que a mensagem bíblica veio do alto. Está lá em 2 Timóteo 3,16. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém, sob a inspiração e supervisão divina. 1 Coríntios 2, 13 e 14 e Apocalipse 1, 1. Portanto, as Escrituras são a revelação que Deus faz de si mesmo. Dessa maneira, por ter sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade.
e por isso constitui-se única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Por que então foi escrita a Bíblia? No início, quando eram poucas pessoas no mundo, era mais fácil haver uma tradição oral das leis do Senhor, certo? Quando eram grupos menores, somente entre as famílias, os patriarcas iam transmitindo essa mensagem, transmitindo a palavra, transmitindo os ensinamentos, era mais fácil. Só que com o tempo, o povo de Deus foi crescendo, foi aumentando. E para não perder nenhuma informação do Senhor, nenhuma das leis, nenhuma das orientações, fez-se necessário, então, registrar esses ensinamentos. Lembrando que os primeiros registros da Bíblia foram feitos por Moisés e eram escritos em pedras, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que chamamos de Pentateuco. Nós iremos ver nas lições mais para frente, mais detalhadamente. Então, fez-se necessário que fosse registrado. O próprio Senhor Deus pediu que se registrasse aquilo ao que ele vinha ensinando. E ela, para nós cristãos, é a única regra de fé. Lemos outros livros que se referem à Bíblia, que se referem à palavra de Deus, mas a Bíblia é a nossa regra de fé, é o nosso manual de conduta. Eu lembro que tinha um pastor que costumava dizer que todo produto tem o seu manual do fabricante, certo? E a Bíblia é o nosso manual do fabricante. E o Senhor Deus é o nosso fabricante. Amém? Ela foi escrita por homens, mas totalmente inspirada por Deus. Em momento algum, esses homens colocaram a sua vontade na palavra. Somente transcreveram aquilo que o Senhor havia pedido para escrever, para registrar. Amém? A Bíblia, então, é o primeiro registro. Então, a Bíblia foi registrada primeiramente em pedras, né? E temos aqui no ponto 2 a revelação geral. O que é revelação geral? Chama-se revelação geral aquela em que Deus se faz conhecer em toda parte por meio da história do universo e da natureza humana. Então, a revelação geral é aquilo que quando Deus se faz conhecer através da sua criação. Primeiro no universo. Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu, terra, o mar e tudo quanto neles há. Temos aí as referências, Salmos 19, de 1 a 4, Atos 14, 15 e 17 e Romanos 1, de 18 a 21. Depois, Deus também se revela na história. Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos e nada acontece fora da sua vontade. Daniel 2, 21, 4, 25 e Romanos 11, 22. Como assim? A revelação geral. Aí são algumas formas que Deus tem para se revelar. Então, na primeira, ele se revela através da criação, na natureza. Segundo, através da história. E terceiro, no ser humano, que somos nós, criados à imagem e semelhança divina. Gênesis 1, 26 e 27. A natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Romanos 2, de 11 a 15, Efésios 4, 24 e Colossenses 3, 10. O que significa isso? Significa que, por exemplo, na história, nós temos comprovações arqueológicas de que vários acontecimentos, aliás, nem todos, é porque nem todos os acontecimentos já foram comprovados através da arqueologia, mas a grande maioria dos acontecimentos registrados na Bíblia, já temos comprovação científica, arqueológica, de que realmente aconteceu da forma como está escrito na palavra. Ou seja, até mesmo na história secular, Deus permite que encontremos respostas muitas vezes para, mais uma vez, testificar a palavra de Deus e confirmar que o que está escrito aqui é verdade, é a palavra, é tudo direcionado por Deus, tudo aconteceu segundo a vontade do Senhor. Amém? Muitas vezes a gente acha que algumas coisas fugiram do controle. Nossa, mas tantas guerras, tantas lutas, tantas dificuldades, né, que temos passado. Lembramos sempre que quando fomos criados, nós somos criados para
vivermos no paraíso. Por conta da desobediência de Adão e Eva, é que hoje nós pagamos o preço, hoje nós sofremos. Aí entrou o pecado no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, o ser humano começou a sofrer. Começamos a nos desviar do propósito para o qual nós somos criados. Então é por isso que acontece o que acontece, por isso que existem guerras. Então na história nós vemos essas lutas, essas dificuldades, por conta do que, se nós formos analisar? Da desobediência do povo de Deus. E hoje não é diferente. Amém? Então nós temos aqui a origem da Bíblia, a revelação geral e a revelação especial. Então a revelação geral, ela se revela através do universo, da história e do ser humano. E a revelação especial? Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, Romanos 1, 18 a 21, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. Então, se a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, vamos ver Romanos 8. Vou abrir aqui. Aliás, Romanos 1, do 18 ao 21. Vamos ver aqui o que Romanos está dizendo para nós. Romanos 1, do 18 ao 21. Romanos 1. Já passei um monte. Do 18 ao 21. Romanos 1, do 18 ao 21 diz o seguinte: porque o céu se manifesta, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, o que ele está dizendo aqui? Se na revelação geral mostra a culpa do ser humano, a nossa culpa, já a revelação especial oferece o quê? A redenção para os perdidos pecadores. A redenção para os perdidos pecadores. Vamos ver Colossenses 1, de 9 a 14. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Isso. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de vos pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participarmos da herança dos santos na luz. Olha que lindo! Ele nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Então, se na revelação geral conhecemos o nosso pecado, vemos que somos pecadores, na revelação especial ele nos mostra uma forma de sermos redimidos. Ela é complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Romanos 10, de 11 a 17 e Hebreus 1, de 1 a 3. Reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, como nas Escrituras Sagradas. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Estes, os sinais, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluia! João 20, 31. E o que a revelação especial faz, então? Ela expressa a bondade de Deus. Olha só que maravilhoso! Ele expressa a graça de Deus, tá? A graça especial que Deus derramou sobre nós.
Ele manifestada por meio de quem? Por meio das Sagradas Escrituras, manifestada por meio da vinda do seu Filho unigênito, que morreu e ressuscitou naquela cruz, pagando pelos nossos pecados. Então, essa é a revelação especial. É a graça, a bondade de Deus expressa através das Sagradas Escrituras. Amém? E o ponto 2, evidências da autenticidade da Bíblia. Primeiro, nós temos as evidências internas. A palavra autenticidade tem origem no grego autentes, com o significado daquilo que é verdadeiro. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Neste sentido, a Bíblia autentica a si mesma. Está lá em 2 Timóteo 3,16. Dentre as evidências internas, podemos destacar 3. Primeiro, unidade e consistência. No período aproximado de 1.600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais, e um dialeto por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas, que abordam centenas de temas. Então, por cerca de 40 pessoas, diferentes classes sociais, lugares e circunstâncias distintas, que abordam centenas de temas. Apesar de todas essas implicações, que implicações? Um espaço de tempo de 1.600 anos, idioma, localização geográfica diferente, pessoas diferentes. O conteúdo bíblico é consistente e seus escritos se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. A Bíblia não se contradiz. Vocês podem pegar o Antigo Testamento, ele está todo revelado, ou cumprido, melhor dizendo, no Novo Testamento, com exceção do Apocalipse, que está se cumprindo agora. Ponto 2 é a ação do Espírito Santo. Então, as evidências internas são unidade e consistência, e agora ação do Espírito Santo. Por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão de alma e espírito. Hebreus 4:12. Como os discípulos do caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito arder no coração e passa a compreender o plano da salvação. Os discípulos do caminho de Emaús estavam tristes. Eles estavam esquecendo de tudo que Jesus havia ensinado. E a palavra de Deus fala que eles estavam andando. Difícil gravar em casa, que de vez em quando o cachorro fica fazendo graça, né? Então, os discípulos de Emaús estavam andando, entristecidos com tudo que havia acontecido, a morte de Jesus. E de repente eles falam que um outro homem se aproxima deles e começa a conversar com eles. E de repente esse homem some, já era noite. E eles falam, você não percebeu nada diferente? Quando ele falava, nosso coração ardia, né? Nosso coração queimava. Quando nós aceitamos a palavra de Deus, experimentamos a chama do Espírito Santo arder no nosso coração e passamos a compreender o plano de salvação. Quando nós lemos a palavra de Deus buscando realmente conhecer a Deus, buscando realmente ter uma intimidade com o Senhor, buscando verdadeiramente conhecer o seu propósito para as nossas vidas, não tem como não sentirmos a chama do Espírito Santo arder em nosso coração. Não tem como não fazer um arrastão na nossa vida, levando embora tudo aquilo que não presta. Não tem como não fazer um esquadrinhamento, não tem como não fazer um escaneamento espiritual e emocional na nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos purifica, ela nos cura, nos liberta. Então, a ação do Espírito Santo, quando a gente começa a ler a palavra, é tremenda, é nítida, não tem. As palavras parecem que saltam. Ela foi escrita há quantos mil anos atrás e mesmo assim ela continua viva. Continua a palavra presente. Ela continua para nós, é para nós hoje. Hoje mesmo a gente teve o trabalho de voluntariado no Água Pura e uma das meninas disse uma coisa muito interessante. Se nós formos ler um texto bíblico, principalmente o livro de Salmos, ela tomou como exemplo o Salmo de número 23, e colocarmos ele em primeira pessoa, falando para nós mesmos. Por exemplo, o Salmo 23 fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos declarar que eu tenho o Senhor como meu pastor.
Ele é o meu pastor, mas declarar com veemência mesmo. Então nada vai me faltar. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica na nossa vida a respeito disso. E aí o terceiro ponto são as profecias dos eventos futuros. A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. Suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem, com clareza e precisão. Entre tantos eventos, citamos o nascimento virginal de Cristo, que Isaías mencionou lá em Isaías 7,14 e Mateus 1,23, ele se cumpriu. Sua morte na cruz foi mencionada em Salmos 22,16, cumpriu-se em João 19,36. O local da sua sepultura, Isaías mencionou em Isaías 53,9 e cumpriu-se em Mateus 27,57 a 60. E a sua ressurreição, que foi mencionada em Salmo 16,10 e cumpriu-se na sua totalidade em Mateus 28,6. Esses são apenas alguns exemplos. E o que dizer de Apocalipse? Apocalipse está se cumprindo. A palavra de Deus fala que haverão guerras e rumores de guerra. Isso seria só o início. Muita coisa está por vir ainda. E a Bíblia vai se cumprir na sua integralidade. E aí temos as evidências externas. Compreende-se como evidências externas aquela em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância, isto é, que a Bíblia não contém erros. Nessa direção, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus. E a despeito de ser contestada por ateus incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e mais lido de toda a história. Então, as evidências internas, na Bíblia nós temos 1.189 capítulos, 31.000 versículos, que pode variar de acordo com a tradução, e mais de 3 milhões de letras. E nem assim ela se contradiz. Ela é autêntica, tá? A Bíblia é o único livro no mundo que foi escrito dessa forma. Isso porque a Bíblia não é um livro humano, tá? Ela tem a ação do Espírito Santo, né? Ela tem as profecias dos eventos futuros que estão se cumprindo na sua totalidade, faltando somente Apocalipse para finalizar, que são as evidências, né, dos eventos e profecias futuros. Temos o Espírito Santo que nos dá o discernimento e entendimento da palavra de Deus e da veracidade dessa palavra. E dentro das evidências externas, eu quero citar aqui uma que o pastor Rodrigo Gomes, na sua ministração, passou, que se cumpriu da sua totalidade, para nós entendermos um pouquinho o que seria isso, tá? O cumprimento, no caso, então, das profecias dos eventos futuros e evidências externas. A profecia de Noé, tá? A profecia de Noé sobre o seu neto Canaã. Noé estava falando com seus filhos depois que seu neto, Canaã, havia exposto sua nudez. Vocês lembram a história, né? Que Noé ficou feliz, acabou bebendo vinho. Como eles não eram acostumados com mudança de clima, provavelmente o suco de uva fermentou, tornando-se em vinho. Ele acabou se embriagando, ficou nu. E o seu neto, em vez de cobrir sua nudez, saiu correndo e falando para todo mundo, ou seja, humilhando seu avô, né? As palavras de Noé até hoje não são entendidas, porque Noé amaldiçoa seja sua descendência. Mas nós precisamos entender essa palavra, essa passagem, dentro do contexto da hermenêutica, tá? Uma das lições que nós vamos ter também, vamos falar um pouquinho sobre hermenêutica. Noé não quis dizer que ele iria ser amaldiçoado. O que Noé quis dizer é o seguinte: se vocês não mudarem da maneira como vocês estão andando, vocês não conhecerem a lei, vocês sabem qual é a lei da semeadura, vocês conhecem a lei da semeadura, né? Aí vai acontecer o quê? Vão sofrer as consequências. Se vocês não mudarem as suas atitudes, não procurarem caminhar corretamente na presença do Senhor, seguindo os seus ensinamentos, vai vir as consequências. Isso é visto, tá? Então, e aí, quando a gente lê o texto, né, sem fazer uma análise mais profunda, ou sem pedir direção do Espírito Santo, a gente acaba então entendendo que Noé amaldiçoou. Mas não tem como
amaldiçoar quem Deus já abençoou. E Deus já havia abençoado, né? A Bíblia diz que ninguém pode, nós não podemos amaldiçoar ninguém. Lógico que existem algumas exceções quando Deus mandava juízo, ordenava juízo por meio dos seus servos. Então vinham as palavras de juízo, aí é a diferença, não é maldição. Aí é palavras de juízo. Mas mesmo assim não era maldição, porque o homem de Deus não amaldiçoa ninguém. Veja bem, o homem de Deus não amaldiçoa ninguém. Por que não amaldiçoa? Porque nós não temos ódio no coração. Não temos que ter. Se somos homens e mulheres de Deus, não podemos ter ódio no coração. Temos que abençoar, temos que perdoar. Então Noé não estava amaldiçoando. Noé estava dizendo que se eles não mudassem de atitude, seriam servos dos seus filhos. Essa foi a expressão de Noé, porque ele estava prevendo o futuro. E isso aconteceu. Noé disse: Bendito seja o Deus de Sem e engrandecido o Deus de Jafé, e habite nas tendas de Sem. E isso se cumpriu literalmente. A descendência de Canaã não mudou. E aí então foram escravos do mundo. Mais de 20 milhões de escravos foram escravizados pelos descendentes de Sem e de Jafé. Então, o que aconteceu? Canaã não mudou, ficou ali onde ela estava, naquela mesma região. Por isso, foram escravizados pelos descendentes de Sem e de Jafé. Engrandecido seja o Deus de Sem. O que ele quis dizer? Na face da terra, o Deus mais aclamado será o Deus de Sem. E qual é o Deus mais aclamado hoje no mundo? É o Deus Jeová, é o nosso Deus. São mais de 2 bilhões de cristãos, mais de 1 bilhão de muçulmanos, fora os milhões de judeus que tem por aí. Todos aclamam o mesmo Deus, Jeová. Aproximadamente 4 bilhões de seres humanos, dos mais de 7 bilhões que existem, engrandecem o Deus de Sem. Então, se cumpriu na íntegra. A passagem que ele fala é engrandecido seja Jafé. Quem é Jafé? Jafé povoou a Europa. Cã povoou a África e parte do Oriente Médio. Sem povoou um pouco do Oriente Médio e um pouco da Ásia. E Jafé povoou a Europa. Olha a potência que é a Europa hoje. Inglaterra, Estados Unidos, que inclusive Estados Unidos foi fundado por 13 famílias cristãs evangélicas. E olha que potência que é a Europa hoje. Muitos moradores do norte da Europa, que eram arianos como Hitler, foram um dos mais famosos arianos, né? Ariano vem da palavra ária, que significa livre. Então, eles se consideram o quê? Um povo livre. Então, a história conta que eles saíram do norte da Europa, foram para o Oriente Médio e fundaram o Irã. E se cumpriu a profecia de Noé. Engrandecido seja o Deus de Jafé, que são os europeus, e habitem estes nas tendas de Sem. Os arianos saíram da Europa e foram para o Oriente Médio e fundaram o Irã. Isso para provar as evidências internas. Então, você vê dentro da história, nós vemos aí que os povos Cã, Sem e Jafé foram saindo pelo mundo, se localizando, morando em determinadas regiões e cumpriu-se exatamente aquilo o que Noé havia previsto, tá? Tudo que Noé havia previsto. Então, isso é só um exemplo das evidências externas de que se cumpriu aquilo que estava escrito na palavra de Deus, tá? Nas evidências externas. Temos mais também. Nós temos a bibliografia. O que é a bibliografia? É história, tá? A história é o conhecimento do passado através do testemunho válido. O que é um testemunho válido? O Novo Testamento tem mais validade histórica. O Antigo Testamento tem Israel como prova viva de que Deus é Deus. Mas o Novo Testamento é muito questionado no mundo histórico-científico. Para provarmos isso, o Novo Testamento tem mais validade histórica do que qualquer literatura clássica no mundo inteiro. Olha só. Nós precisamos, para provar que realmente o Novo Testamento é verídico, foi realmente escrito, nós precisamos de algo chamado bibliografia.
A bibliografia analisa qual a distância de um tempo em que o original foi escrito e a primeira cópia desse original. Então, a bibliografia vai analisar o quê? Quando foi escrito o primeiro livro do Novo Testamento? Ah, foi tal ano. E quando foi feita a primeira cópia deste original? Por exemplo, o texto de Platão, a cópia mais antiga de Platão, ou seja, a primeira cópia dele, tem 1.200 anos a partir do texto original, quando Platão escreveu. Por exemplo, eu escrevi hoje, 1.200 anos depois, alguém foi lá e copiou, transcreveu, fez uma cópia desse meu texto. Isso eu estou falando de livros históricos que são considerados famosos, tá? Aristóteles tem 1.400 anos entre o original e a primeira cópia. O Novo Testamento, 100 anos. O que isso significa? Quanto maior a distância entre o livro original, entre o escrito original e a sua primeira cópia, quanto maior a distância, menor a possibilidade de ter sido verdadeiro, daquela cópia ser verídica. Agora, quanto menor a distância da cópia entre o original e a primeira cópia, maior a possibilidade daquela cópia ter sido verídica, tá? Então, são algumas informações que nós temos para comprovar que realmente o Novo Testamento também foi escrito inspirado por Deus, é verídico, as cópias são originais, não houve falsificação, tá? Por exemplo, e outra, quantas cópias existem no mundo desses livros? Porque tem alguns livros clássicos, como por exemplo Aristóteles, Platão, que são Tucídides, que são filósofos famosos e que os filósofos hoje, os grandes estudiosos, levam como livros assim de referência. Platão só tem 7 cópias no mundo inteiro. Tucídides, 8 cópias. Aristóteles, só 5 cópias. Já o Novo Testamento tem mais de 14 mil cópias. Então, quanto mais cópias tem, maior é a confiabilidade, maior é a veracidade daquilo que está escrito. Então, amados, não tenho que questionar. A Bíblia é o livro mais lido no mundo. Isso são evidências, são provas materiais, físicas, de que a Bíblia é palavra de Deus, de que a Bíblia foi escrita, de que ela é verdadeira, não é fictícia, não foi uma invenção, tá? Não foi alguém que pensou em escrever alguma coisa e foi lá e escreveu. Amém? Então, o ponto 3 agora, a mensagem da Bíblia, a supremacia da Bíblia. A expressão latina sola scriptura, confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar coisa alguma. Apocalipse 22, 18 e 19. Assim, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Acho que aqui esse ponto até dispensa comentários, né? Não tenho o que falarmos. A Bíblia é a nossa fonte de fé. É a nossa regra de viver, de vida. Se nós seguirmos aquilo que a Bíblia ensina para fazermos, se nós procurarmos buscar sempre no Espírito Santo condições para vivermos aquilo que a Bíblia pede para vivermos, amados, tudo vai sair do jeito que tem que ser. Amém? Ponto 2. Palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. Jeremias 23, 29. As qualidades do fogo e do martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Jeremias 5,14. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. 2 Coríntios 10, 4 e 5. A palavra de Deus tem poder, tal e qual uma espada para penetrar no mais íntimo do ser humano, julgar os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4,12. Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra.
Ele venceu as sugestões do diabo ao fazer as citações das Escrituras. Mateus 4, 4, 7 e 10. Palavra, poder. A palavra de Deus é o poder de Deus. Ela contém o poder de Deus. Quando nós aprendermos a orar a palavra de Deus, quando nós começarmos a colocar em prática aquilo que nós lemos na palavra de Deus, nós vamos ver uma diferença tão grande na nossa vida, tão grande. Tantas vidas, tantas pessoas não entendem isso, acham que simplesmente é mais um livro. Ah, mas é cansativo, eu não entendo nada. Hoje existem várias traduções da Bíblia. Por exemplo, tem a Bíblia na linguagem de hoje, que é uma linguagem mais fácil, de mais fácil entendimento. Leiam. Hoje nós temos tantos livros que se referem à Bíblia, que nos explicam tantas maneiras, tantas ministrações, tantos pastores excelentes, tantos pregadores maravilhosos, que nos dão uma explanação da palavra de Deus assim, de forma maravilhosa. Mas, acima de tudo, nós temos um conselheiro. Nós temos um que nós podemos pedir, que nos oriente, e ele faz isso com o maior prazer. É o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: eu irei para o Pai, mas vos deixarei um Consolador. O Espírito Santo é que testifica no nosso coração a vontade do Pai. O Espírito Santo é que nos dá entendimento do que está escrito na palavra de Deus. Só que nós temos que estudar a palavra de Deus. Não é simplesmente pegarmos e lermos um texto e pronto, está ótimo. Não. Nós temos que meditar na palavra de Deus. Buscar em Deus uma estratégia para aprendermos a orar a palavra, a meditar na palavra. Pegar um texto bíblico e fazer perguntas para esse texto. Uma das lições que nós vamos ver também, vou passar essas perguntas para vocês. O que esse texto quer dizer para mim? Qual é a mensagem que o autor queria deixar quando ele escreveu esse texto? O que Deus quis dizer com essa passagem? Se puderem ter um dicionário bíblico junto, auxilia muito. Alguns outros recursos, Bíblias de estudo, por exemplo, também auxiliam muito. Eu sei que a gente não tem, às vezes, condições de ter todas as Bíblias, mas hoje a internet tem tantos recursos, tantas Bíblias que você pode baixar, pode fazer download gratuito. Mas, acima de tudo, nós temos o maior recurso de todos, que está disponível a qualquer um que pedir. O Espírito Santo. Ele é o nosso Paráclitos. Ele é o nosso companheiro. Ele é o nosso que nos dá o discernimento, é o nosso professor. Ele nos dá o entendimento. Então, nós temos que aprender a orar. Nós temos que aprender a buscar, a usufruir desse poder da palavra de Deus. Quando eu falo usufruir desse poder, não é para benefício próprio, não, tá? É para engrandecimento espiritual nosso e da obra de Deus. Quando eu falo do poder da palavra de Deus, eu falo para lembrarmos as passagens de Paulo. Me fiz tolo para ganhar os tolos, me fiz sábio para ganhar os sábios. Como ele fazia isso? Como ele sabia isso? Através das Escrituras, através do Espírito Santo. Nós temos que usar a palavra de Deus a nosso favor para combater as trevas, para lutar no mundo espiritual. Nós temos que usar o poder da palavra de Deus para edificar o reino espiritual, para crescermos espiritualmente, para nos tornarmos pessoas melhores no reino de Deus, para que as outras pessoas que estão à nossa volta sintam o desejo de saber o que nós sabemos, de estar onde nós estamos, porque vão ver a diferença na nossa vida. Temos que usar o poder da palavra de Deus para perdoar. Temos que usar o poder da palavra de Deus para permitir que Ele limpe os nossos pecados. Temos que usar o poder da palavra de Deus para permitir que Ele faça uma transformação genuína nas nossas vidas. Amém? Porque ele fala aqui no primeiro tom, sola escritura. Somente as escrituras, somente a palavra de Deus que traz vida. Jesus é a palavra. Ele é o verbo vivo. Ele é o verbo encarnado. No princípio era a palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então essa palavra está aqui para nós hoje. Deus se faz conhecer através da sua palavra. Ah, mas eu não entendo, eu não acredito em algumas coisas, eu acho que não existiu. Eu tenho um arqueólogo que eu sigo, ele é pastor, ele é da Igreja Adventista, mas eu falo, é um homem de Deus, abençoado, pastor Rodrigo Silva, canal Evidências, procure lá no YouTube e vejam, ele traz as informações da Terra Santa, das regiões que a Bíblia cita, provas arqueológicas, estudos arqueológicos. Busquem, procurem saber, procurem conhecer. Tenho também a Academia Teológica Ensinos, a ACAT, do pastor Rodrigo Gomes. É um pastor maravilhoso, abençoado. Ele explica, assim, as lições de uma forma tão simples, tão gostosa, me traz tanta informação.
querem saber mais, não fiquem só no meu vídeo também. Busquem, orem, mas acima de tudo orem. Peça para o Espírito Santo dar discernimento. E vão desarmados quando forem ler a palavra. Não temos que ler a palavra já com o nosso pensamento pré-definido. Não, eu vou ler a palavra porque eu quero encontrar a resposta assim, eu quero que Deus me responda desse jeito. Peraí, Senhor, eu vou ler a tua palavra porque eu quero que o Senhor fale comigo. Então me dá o teu entendimento, fala comigo através da palavra. Porque o propósito da Bíblia é o quê? A nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é uma mensagem clara, objetiva, entendível e completa, amorosa de Deus. Completa e amorosa de Deus. Cujo alvo principal é pela persuasão do Espírito Santo. Olha só, cujo alvo principal. Então, deixa eu voltar a ler de novo. A Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é pela persuasão do Espírito Santo. Então, quem que nos persuade? Quem que nos persuade? Quem que nos convence? O Espírito Santo. Levar-nos à redenção em quem? Em Jesus Cristo. João 16:8 e 1 João 1, de 1 a 4. Nela também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. Ratifica-se que a moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são absolutos. Apocalipse 22, 18 e 19. Nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus de sua vontade à humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da Igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. Gente, esse ponto 3 aqui, ele resume toda a lição. Porque, olha só, eu vou ler novamente com calma, porque ele resume toda a lição. A Bíblia é mensagem clara, objetiva, entendível. Ela é a principal, através do Espírito Santo, através da persuasão do Espírito Santo, é o alvo, cujo objetivo da Bíblia é esse. É nos levar à redenção. O que é redenção? É sermos salvos, é sermos libertos em Cristo Jesus. É termos nova vida. Nela também encontramos os códigos morais da sociedade. Ah, não, mas é só para crente. Não! Se todo mundo, se toda a humanidade, eu falo independente de religião, lesse a Bíblia e aplicasse o que a Bíblia ensina, amados, o mundo seria completamente diferente. Não tem nem como descrever como seria o mundo. Ah, mas crente, quem é ateu, por exemplo, não vai ler. Mas não leia como um livro sagrado, então, o ateu. Leia como um livro de regras. E tente pôr em prática aquelas regras que a Bíblia ensina. Livro de Provérbios, por exemplo, livro de Salmos. Tenta pôr em prática, para você ver como que vai fazer diferença na sua vida. Não falo só de cristão, principalmente nas cristãos. E na conclusão, as escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história, do universo, da humanidade, de Cristo e das escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. O teólogo Antônio Gilberto escreveu que o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete, o Espírito Santo, e seu tema central é Jesus Cristo. Aleluia! Então, amados, não tem como duvidar. Não tem. E eu digo mais, eu lanço um desafio para vocês. Durante um mês, eu vou desafiar vocês a pegar o livro de Salmos. Durante um mês. Todos os dias vocês peguem um salmo, tá? E vão lendo. Começa pelo Salmo 1, de número 1. Vou até dar um exemplo aqui para vocês, tá? Começa pelo Salmo de número 1. Lógico, né? Deixa eu pegar aqui. Salmos de número 1. Não, na frente, não. Salmo de número 1 começa com: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pegou esse Salmo 1? Medita nesse Salmo 1. De que maneira? Eu li o primeiro versículo. Para e pensa. O que é bem-aventurado? Procura lá no Google. Bem-aventurado. Varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é o conselho do ímpio? Quem é o ímpio? Nem se detém no caminho dos pecadores. Mas como assim não se detém no caminho dos pecadores? Não para no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que são os escarnecedores?
Traz isso para a tua vida. Eu vou fazer esse desafio para vocês um mês. Um mês. Depois, quem quiser me dar o testemunho, vou colocar meu WhatsApp aí no final do vídeo. Se fez essa experiência, o que aconteceu com vocês? Qual foi a... Houve alguma diferença na vida de vocês esse mês? Então, primeiro dia, vocês vão pegar o Salmo 1, de número 1. Ele é bem curtinho. Aí lê o versículo 1 e fica pensando. Depois, o versículo 2. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Como assim ter o seu prazer na lei do Senhor? Como assim meditar? Nossa, eu vou ter que ficar lendo a Bíblia dia e noite? Não, não é isso. Meditar é colocar aqui e aqui. E ficar o dia inteiro. Senhor, como que eu posso fazer para não andar segundo o conselho dos ímpios? Como que eu posso fazer para não me deter no caminho